Bom dia, nós estamos aqui no terceiro episódio do Pod Construções. Hoje contando com as convidadas Renata Matos e Sofia Mota. É um grande prazer tê-las aqui conosco, comigo e com a Ana Cecília. Vocês que são referência de arquitetura no mercado, não só aqui em Natal, mas no Brasil. Sofia tem uma grande experiência aí no mercado de São Paulo, e no Rio, BH, então assim, com certeza nós vamos ter uma boa troca de experiência aqui nesse podcast. Obrigada por aceitar o convite e vamos começar aqui esse bate-papo. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, Adriana, Ana, muito obrigada. Eu acho que é importante ressaltar que são 4 mulheres empreendedoras e que fazem esse mercado. Então, vamos lá. Muito bom recebê-las. Obrigada pelo sim de vocês. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Vamos lá. Quero saber sobre a viagem de vocês de Milão, que todo ano tem a feira, né, de arquitetura. Eu vi que vocês participaram, que vocês foram esse ano. Aí eu queria saber o que vocês trouxeram dessa feira. Sofia com um pensamento mais urbanista, a Renata com de interiores. O que vocês viram que podem trazer para os projetos de vocês aqui para o Brasil? Bom, eu fui a convite da Renata, então, Renata, muito obrigada. A feira é dividida em 2 áreas principais, né? O Salão do Móvel, que já tem há 60 anos, e o Fuori Salone. Eu vou falar mais do Fuori, porque realmente foi uma paixão à primeira vista. A Feira de Milão acontece na Semana de Design de Milão. São 5 dias ali, de segunda a sexta, e que você tem não apenas a feira, que aí você tem tendências de mobiliário do mundo inteiro. O mundo inteiro vai, tem mais de 60 países visitando a feira. E isso acontece como se fosse num grande centro de convenções. Mas, ao mesmo tempo, o Fuori Salone é o que acontece fora do salão. Ou seja, durante essa semana, a cidade de Milão se enche de instalações de arte design, que vão desde... e aí tem uma mistura muito interessante com a moda, que é uma coisa que, né, Milão respira. Então, você tem arte, design e moda misturados ao mesmo tempo. Como assim? A gente, né, teve a oportunidade de ir numa instalação da Hermès. Então, eles entraram dentro de um palácio lá, tombado, e fizeram a instalação de arte para expor as peças, né? A Louis Vuitton também, um outro imóvel tombado, um outro palácio. Eles reconstruíram uma casa que ganhou concurso nos anos 20 e expuseram, né, o mobiliário ali, assinado pela Louis Vuitton, algumas parcerias com os irmãos Campana. Então, é uma grande descoberta caminhar por Milão. Eu me arrependo de ter ficado pouco tempo. Eu voltaria para passar a semana inteira só no Fuori. Você tem uma série de bairros em Milão que são design districts. Então, cada bairro um pouco que disputa a atenção, faz um guia do próprio bairro e você vai andando e descobrindo essas instalações, né, Renata? Então, assim, como urbanista, é quase uma festa na cidade. Então, você está andando na calçada e você tem um parklet, né, no lugar de uma vaga, você tem ali um local de estar assinado pela Missoni, e aí você anda mais um pouco, vê um chuveiro do nada. Então, é muito provocativo. E isso leva a gente a pensar muito sobre criatividade, né? Sai um pouco da caixa e essas provocações nos deixam muito instigados, né? Para quem trabalha com a criação, né? A arquitetura. Então, eu amei, assim, recomendo todo mundo que trabalha aí na área ou que gosta de arte, design, moda. Acontece todos os anos, já tem do ano que vem, é sempre no mês de abril. Então, é sensacional. Então, para o arquiteto, ele é considerado o maior evento de arquitetura do mundo, principalmente o arquiteto que trabalha com arquitetura e interiores. Então, a visita, ela é muito importante. Não precisa ir todos os anos, mas é importante a cada 2 anos fazer a presença, vivenciar a Semana de Design de Milão, que é, como a Sofia falou, incrível. Ela instiga muito. Então, a gente com essa visão também, um pé na cidade, um pé dentro do imóvel, a gente ficou, assim, abismada. E o legal da experiência de Milão é que, assim, cada um tem a sua vivência. Eu fiz um exercício, né, com Sofia, antes da gente expor para os nossos times. A gente juntou os 2 escritórios e foi explanar para os times o que foi Milão. A gente fez um exercício. Cada uma anotou numa página as 5 palavras que definiram a experiência individual de cada uma. E nenhuma palavra bateu. Então, você vê, né? O aprendizado. Sofia tem uma vivência, né? Um lado da escala mais do urbano, eu tenho uma escala mais voltada para a edificação, para o edifício, para a parte interna do edifício também. E a gente teve experiências diferentes, ainda que a gente ame caminhar pela cidade, né? Que foi o que é a nossa parte. Então, para fechar, recomendo vocês, a gente se encontrar no ano que vem.
Legal. E algumas tendências, né? No ponto de vista imobiliário, a gente viu muito marrom, muita coisa com tubos. E é super interessante porque você vê gente do mundo todo, né? Então, assim, de fato, o que a gente vai ver, digamos, nas lojas nos próximos meses, veio muito do que a gente viu lá em Milão. Então, ela antecipa, sim, tendências que serão, né, a tendência nos meses seguintes. O brasileiro, inclusive, está entre os 5 que mais visitam, né? Nacionalidades que mais visitam a Feira de Milão todo ano. É um evento do nosso calendário de arquitetura real, né? E Sofia ressaltou aí questões ligadas à cor, à textura, né? A formato, mas ele não se resume só a isso, né? A gente tem que desmistificar, inclusive, que a arquitetura de interiores é só isso, né? E muito importante para que a gente tenha profundidade na hora de projetar. Então, a visita, por exemplo, de Sofia, que é mais ligada à escala do edifício e do urbano, né, é importante ela estar conectada com as tendências, porque são tendências, no final, tendências de comportamento humano. Sofia, assim, uma curiosidade, porque você é arquiteta, urbanista, e de repente você é incorporadora também, você faz estudo de viabilidade, então isso assim é uma verdadeira enciclopédia. Sou uma curiosa. Coisa. Como você foi caminhando por todas essas áreas? Eu entrei na arquitetura querendo ser urbanista. E aí na faculdade eu me frustrei um pouco porque o que eu vi era muito tópico, era muito teórico. E eu queria fazer projeto, né? Eu tive a oportunidade, quando me formei, para os Estados Unidos, e aí eu colaborei com um escritório lá chamado DPZ, e todo mundo desenhava à mão. Então, ali eu me reapaixonei pelo urbanismo, voltei para o Brasil, abri meu escritório, e logo entendi que para os meus projetos saírem do papel, que é uma grande dor do arquiteto, a gente vê muito projeto lindo no papel, mas nem todos saem, eu precisava entender como eu aprovava os projetos, que é, né, o grande gargalo é a aprovação no Brasil, principalmente quando a gente fala de escala urbana, loteamentos, condomínios. Então eu comecei a aprovar os projetos e entender um pouco um outro lado, né, desse ciclo de vida de um projeto entre o papel e o tijolo, digamos assim. E comecei a estudar viabilidade. Eu fiz um curso de viabilidade de loteamentos, nem lembro quando, mas esse curso para mim foi muito importante para ligar esse botão, de você entender a profundidade e como você pensa aquilo como negócio. Porque eu acho que essa veia empreendedora é um pouco natural do meu lado, né? Na escola eu fui Junior Achievement, era presidente da empresa, então eu sempre tive essa veia de realizar. E aí, quando eu fiz esse curso de viabilidade, que eu fui entender um pouco, né, o negócio em si, né, quais eram as variáveis, eu comecei a aprofundar meus estudos em viabilidade. Então, e aí comecei a estudar terrenos, né? Eu recebia o terreno para fazer um projeto de urbanismo, mas eu fazia a viabilidade e mostrava para o meu cliente, olha, isso aqui vai dar isso aqui. Você sabia que a receita financeira dobra a sua receita, no caso do loteamento? E aí comecei a estudar viabilidade. Foi quando veio o plano diretor, né? De novo, urbanismo e cidades sempre foi minha paixão, me envolvi, fui ativista aqui, voluntária. Muita gente acha até que eu trabalho na CEMURB, eu nunca trabalhei. Mas, e aí eu tinha muita noção do que estava sendo discutido e para onde a lei estava indo. Foi quando tive uma demanda muito grande, né, de donos de terreno me procurando, basicamente com a pergunta, o que dá para fazer no meu terreno? E quando a lei mudar, o que vai dar para fazer? Nessa aí eu fiz dezenas, Adriana, de estudos de viabilidade aqui na cidade para todos os públicos, de um proprietário que tem farmácia até uma grande incorporadora me procuravam para realizar esses estudos. E aí a vontade foi mudando, não quero mais fazer viabilidade, eu quero tirar isso do papel. Nesse meio termo, eu comecei a colaborar com a PSA, o escritório de São Paulo, que eu sou sócia hoje, e a PSA já tinha ali no seu planejamento estratégico verticalizar um pouco a operação. Foi quando, junto com o Pablo, meu sócio, o sócio fundador do escritório, a gente decidiu fazer a proa, porque eu falei para o Pablo que, olha, eu vou incorporar na minha vida, eu não sei quando. Abrindo um parênteses, eu sou fã do Pablo. Que legal. Eu conheci há um tempo atrás em São Paulo e é incrível, porque eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu fui ao Shopping Cidade Jardim, eu achava aquele projeto lindo. Aí quando o Alexandre me disse, ele é o arquiteto do Shopping Cidade Jardim, eu disse, não acredito que eu estou diante do arquiteto do ShoppingCidade Jardim. O Cidade Jardim é o nosso cartão de visitas, né? Quando a gente viaja Brasil mas o que você já fez? A gente fala, o Shopping Cidade Jardim. Lembrando que é o Shopping Cidade Jardim em São Paulo. São Paulo. Exatamente, São Paulo. Então, para mim, é uma mudança drástica, mas foi um pouco natural, né? Um pouco virando a minha atuação, né? De projeto, aprovação, viabilidade, incorporação. Foi quando a gente decidiu fundar a Proa.
E aí a gente tem aí o primeiro empreendimento lançado lá em São Miguel do Gostoso, que chama Rua da Ponte. Tem projeto com cara de urbanista, né? Verdade. A gente conversa muito sobre esse tópico, né? O protagonismo do arquiteto. Países que nem Holanda e Dinamarca, o arquiteto ele é incorporador praticamente por natureza. E eu acho que é uma boa reflexão para a gente que está aqui em Natal. Quando a gente olha a profissão até do arquiteto, que não é puramente incorporador, eu acho que a gente poderia assumir mais protagonismo indo mais para a obra, estando mais à frente de obra, entendeu? O arquiteto aqui, diferentemente, por exemplo, de São Paulo, que tem não só uma presença, mas um desenvolvimento da arquitetura, né, na obra, e aqui a gente poderia fazer isso. Não, eu particularmente adoro a presença dos arquitetos nas obras, diferente de muitos engenheiros que não gostam. A gente fica puxando o arquiteto para ir para a obra, porque é muito importante. Assim, a gente sabe que o resultado da obra é diferente quando tem ali o olhar de quem projetou. Então, é um respeito, é saber que vai ter o melhor resultado. E hoje mesmo eu comentei com Cecília que a nossa cultura é totalmente diferente da europeia, onde o arquiteto ele participa, ele atua não só desde o projeto, mas como incorporador, como consultor, como tudo. Então, hoje eu comentei isso, não foi? Foi um assunto. Eu explico isso muito para o cliente, que assim, a gente faz 2 entregas. Existe o projeto, aí eu brinco, olha, o projeto você vai colocar debaixo do braço e vai sair. Ele é realmente um produto. E o outro é o acompanhamento. Tem que existir o foco nos 2, né, para funcionar bem no final. E assim, a gente como arquiteto, a gente tem a faca e o queijo na mão para ir além do projeto, né? Seja na obra, coordenar a obra, seja incorporar, porque a gente tem essa visão, né, engenharia também, obviamente, mas a gente tem essa visão do que, né, essa visão do futuro que dá para fazer ali, né? E aí para o arquiteto virar incorporador, para mim é muito natural. Eu né, fico até um pouco triste de ver tão poucos arquitetos incorporadores no Brasil. Como é que você acha que os arquitetos podem conquistar mais essa área de incorporação, entrar? Eu acho que assim, em qualquer área, né, que você atue, é muito importante você entender as dores do seu cliente, né? Então, como é que eu vou vender solução se eu não entendo o problema profundamente? O mercado imobiliário acaba sendo, né, um mercado muito significativo no setor, né? Então você pode fazer arquitetura hospitalar, você pode fazer arquitetura institucional, mas o mercado imobiliário ele contrata com volume, né? Digamos assim, um agente realmente que produz cidade, produz arquitetura. Eu acho que seria o arquiteto entender o que é importante para aquele projeto sair do papel, além do projeto. Então, assim, a própria engenharia tem que ter uma noção de estrutura, tem que entender quanto é que aquela estrutura vai custar, porque é por conta de padeiro, é por quanto custa e por quanto eu vendo esse resultado. Me faz sentido ou não, né? Faz sentido eu pôr tudo em risco para ter esse resultado? Então, eu acho que o arquiteto explorar as áreas que estão ali complementares à arquitetura, né? A viabilidade é um caminho, ou seja, né, que números financeiros são por trás desse projeto. E acho que a engenharia é outro. Tem uma noção mesmo de estrutura, né, de sistema construtivo, como é que aquilo fica de pé. Eu ia falar isso agora. Qual é o medo do arquiteto? É não dominar o processo construtivo. São as incógnitas que existem durante esse processo. Eu estava falando sobre a matriz de construção, né, a matriz de tomada de decisão de um projeto que envolve isso, e envolve conhecimento. Muitas vezes a pessoa trava porque ela não conhece, né? Então, eu acho que uma dica para o arquiteto é não cair em campo e querer fazer uma incorporação de cara, né? Ter parcerias, ter experiências, estar dentro de construtor, estar dentro de obra para ganhar repertório e informação. A mesma coisa com o mercado. Na verdade, essa junção, essa boa junção da arquitetura com a engenharia, essa boa parceria, ela só soma ao mercado, né? Assim, ela traz um resultado muito positivo sobre todos os ângulos. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, com certeza. Totalmente. A rixa entre arquiteto e engenheiro existe, mas uns precisam um do outro, né? E quando tem essa parceria, esse relacionamento saudável é muito bom, porque flui bem a obra. Isso é todo mundo feliz, né? Inclusive o cliente. Exatamente. E é interessante, você perguntou, né? Como arquiteto entende um pouco isso, hoje que a minha atuação está dividida entre a PS e a Arquitetura de São Paulo e a Proa Brasil, daqui, né, a nossa incorporadora,
é muito interessante como essas tarefas se complementam. Então, enquanto incorporadora, na hora que eu vou vender projeto de arquitetura, eu sei exatamente o que está no calo do meu cliente, né? Que, poxa, eu estou em negociação com esse terreno, eu preciso de mais um estudo, mas me faz a um preço camarada, porque não sei se vai rolar, que o terrenista é muito difícil. E eu passo isso de manhã, de tarde, eu estou negociando um terreno e estou sentindo aquela dor e pedindo para o escritório de São Paulo que a gente separa bem os chapéus, né? Negociando com o meu par, você precisa me ajudar, porque eu estou negociando esse terreno aqui e está difícil. Então, é muito interessante como acaba complementando na atuação. Do mesmo, a gente também, nós somos 3 arquitetos, a gente tem um valor que é respeito à arquitetura. Então, eu falei para o meu sócio, olha, a gente não vai negociar arquitetura. negocia instalações, negocia com marketing, agora a arquitetura a gente vai respeitar. Então, acaba mesmo se complementando e é muito interessante esse crescimento, né? Então, eu consigo entender exatamente as dores dos meus clientes nos 2 papéis. Muito legal. E eu posso afirmar isso, porque Sofia é minha cliente, ela é minha parceira, só assim, alguns projetos pontuais, e enquanto cliente, ouve e se respeita. Agora, para você, Renata, eu vi que você está executando, né, projeto de 3 hotéis. Eu digo que eu fui criada, assim, enquanto engenheira na hotelaria, porque eu mudei a paisagem de Ponta Negra, participei de várias construções ali de hotéis em Ponta Negra. E como você faz, assim, para que você desenvolvendo 3 projetos de hotéis, assim, um não se deixa influenciar pelo outro? Ai, que pergunta sensacional. Bom, eu desenvolvo o produto imobiliário, né, através da arquitetura, e ela vai desde arquitetura de interiores, passando pela viabilidade, chegando até a edificação, né? Então, a gente precisa entender o mercado, fazer pesquisa de mercado é premissa básica, independente se a gente está fazendo viabilidade ou não, para entender o que o incorporador, o que o meu cliente, ele está querendo vender através da arquitetura. Então, entender precisamente isso. Então, a gente tem 3 hotéis, o que significa que é um dado muito feliz, gente. Se um escritório de arquitetura está executando 3 hotéis no nosso litoral... Parabéns. É um número muito bom, né? A gente se conheceu, Adriana, inclusive lá atrás, na recessão do mercado europeu, com uma outra realidade, e ver 3 grupos agora investindo no mercado local, no nosso litoral, é muito rico, né? Vamos colocar assim. Bom, cada empreendimento ele tem a sua assinatura. O nosso escritório ele é pautado por não fazer nenhum tipo de réplica, então a gente vai buscar a criação de uma identidade para aquele projeto. Seja porque ele tem uma identidade de respeito, sustentabilidade ao artesanato local, à comunidade local, ou seja, se ele está buscando uma experiência mais internacional através da arquitetura, entendeu? Então, por exemplo, informações que eu acho que são bem legais de colocar, a ONU e a Unesco, eles consideram, por exemplo, o artesanato como crucial para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Então, incorporar isso dentro do processo de projeto é honrar as nossas raízes, né, e não querer fazer uma arquitetura plastificada e dar identidade para o projeto. Nenhum dos 3 é igual, porque eu tenho também 3 clientes bem diferentes. Muito legal. E pegando um gancho dessa questão do hotel, né, a gente lá, a PS Arquitetura, a gente entregou um hotel agora no começo do ano, fica no Boa Vista Village, que é a expansão da Fazenda Boa Vista, e é num condomínio que tem uma piscina de ondas. E a gente acabou de entregar esse hotel no começo do ano. A gente está fazendo um outro empreendimento em São Paulo, que são 4 torres residenciais, e nas 2 do meio, no rooftop, vai ter um hotel fazano. Então, a gente também tem observado, trazendo um pouco o gancho, né, para a minha atuação, que é mais de mercado imobiliário, essa tendência de você ter serviço agregado ao produto imobiliário. Então, não é mais só entregar uma casa, um apartamento, mas é entregar isso com serviço, com concierge, com certa qualidade. Então, a gente enxerga essa sinergia também entre hotelaria e mercado imobiliário se aproximando cada vez mais, né? Não é difícil de ver empreendimentos que têm um hotel como âncora, né? Ou esse serviço de hotelaria para atender os clientes. Então, o público está cada vez mais exigente, o mercado está cada vez mais competitivo, e cabe aí, né, aos players procurarem diferenciação. E a gente tem visto essa questão da hotelaria como um desses itens. Tem um outro empreendimento que eu posso dar como exemplo. A gente está desenvolvendo um edifício em Ponta Negra.
E os incorporadores muito estruturados e muito pautados em pesquisa e estudo, eles contrataram alguns consultores. Dentre eles tem uma consultora só de luxo. E assim, é muito interessante trabalhar com ela, porque ela posiciona muito bem o mercado para o natalense e para o brasileiro que vem para Natal. O que ele está buscando? E aí a gente vai se familiarizando com, né, terminologias, conceitos de diferenciações entre, por exemplo, o que é um produto premium para um produto luxo. Existe uma diferença, né? E o que o natalense e o público que vem para Natal vai de fato consumir. E aí, através desse posicionamento e dessa leitura desse conhecimento, a gente arquiteta, né, o produto imobiliário ideal. E nesse caso do edifício, nós estamos fazendo a arquitetura do edifício e interiores. E faz a entrega completa. Muito bacana. E Ponta Negra é uma praia, assim, que é conhecida mundialmente, né? Sim, e eu acho careca. E agora teve toda essa engorda da praia, talvez isso contribua bastante para que alavanque mais, né? Venha uma nova onda de um boom novamente em Ponta Negra, porque eu participei de todo um boom quando eu estava assim em franca expansão. Sim. Né? E teve uma queda muito grande, então eu acho que agora tende a voltar. E você aí está confirmando, né, com empreendimentos, né, um empreendimento desse nível aí, né? O prêmio... Tem 1 ano e meio que eu estava participando, inclusive, de um podcast e eu falei, olha, a arquitetura e o mercado imobiliário precisam olhar para a arquitetura da longevidade, que significa arquitetura para pessoas mais sêniores, pessoas que têm algumas necessidades específicas, né? Eu acho que ondas que estão sendo surfadas agora, ou que estão começando a ser surfadas agora, são da arquitetura da longevidade e a arquitetura voltada para o wellness, que significa o bem-estar. Isso está muito ligado também quando você trabalha o branding daquele empreendimento imobiliário que você vai atender o público ou com uma marca hoteleira, ou com uma marca de serviços, ou com co-brandings, né, parcerias que vão entregar uma prestação de serviço junto do produto imobiliário, junto do apartamento, junto do escritório, enfim, né, que não é só a moradia que a gente está falando. E pegando o gancho que você falou, Adriana, acho que não só essa questão da engorda da praia, né, de voltar a ter uma praia em Ponta Negra, mas eu acho que esses marcos legais que a gente acabou de passar, seja a aprovação do plano diretor, a regulamentação das áreas turísticas e o próprio Código de Obras, também começa a liberar uma área da cidade que foi por anos esquecida, que é a nossa via costeira, né? Então agora a gente tem ali um marco legal que possibilita né, desenvolver projetos, e o licenciamento ambiental é um instrumento para dizer se aquele projeto é ambientalmente compatível ou não com a área, mas o fato é que agora a gente tem as regras, né, definidas de como acontecer aí essa ocupação, claro, sempre do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Então eu acho que Natal está aí, né, como uma bola da vez, para desenvolver nessas áreas e desenvolver o turismo e o mercado imobiliário, né? A gente tem observado aí, tem também um movimento de construtores e incorporadores de outros estados vindo para o Rio Grande do Norte, né? Investimento estrangeiro voltando. Então a gente tem observado aí, claro que sem dados ainda estatísticos, mas muito da prática, esse movimento, né? Seja porque agora a gente tem um marco legal, seja porque agora tem um plano diretor que permite algum desenvolvimento econômico, seja pelos nossos paraísos aí, Pipa, né? São Miguel do Gostoso, né, entre tantos, né, que a gente tem no nosso estado. É muito importante falar sobre Via Costeira, adoro falar isso. A Via Costeira é um apagão na nossa cidade, entre Petrópolis e Ponta Negra. E a gente fala muito sobre isso, como a gente gosta de viajar para cidades, ver pessoas, caminhar pelas cidades, a gente ama fazer isso. Então, assim, a gente viaja para caminhar, para ver pessoas, e isso aqui é o potencial da Via Costeira, ela ser habitada e ser usada, e não ter esses dois polos que causam esse apagão. Exatamente, muito bem falado, apagão, porque realmente é triste, né? Você vê hoje como está, né? Tomara que realmente que venha aí bons empreendimentos e que alavanque esse... E da forma que está planejado pela legislação, permite uso misto, então a gente tem comércio e habitação, que e garantindo o acesso público à praia, que é importante. Então, isso está previsto na lei, né? Então a lei do plano diretor permite o uso misto, ou seja, você pode ter residencial, desde que o uso misto, que é a boa prática do que a gente fala de urbanismo inteligente, desde que tenha acesso público à praia. Então o acesso será garantido. Para viabilizar qualquer empreendimento, você tem que garantir um acesso público à praia, que não tem hoje, né? A gente não tem acesso à via costeira. Agora fica o aviso, porque o decreto saiu em fevereiro e o tempo já está contando para os empreendedores iniciarem seus empreendimentos na região. A gente tem visto ultimamente um boom, né, no mercado imobiliário aqui de Natal. Aí eu queria saber um pouco de vocês, as oportunidades ocultas nesse mercado aqui na cidade e sobre os projetos personalizados dos apartamentos, que tá com essa pegada também.
Legal. Com a liberação do plano diretor, tem muito empreendimento sendo licenciado e começando a ser executado. E dentro dos lançamentos imobiliários, né, verticalizados, que são apartamentos, as construtoras vão abrir agora o processo de personalização. Algumas já abriram e outras vão abrir em breve. Esse é um momento muito especial para o comprador. É onde ele pode ter um ganho financeiro muito grande na hora de fazer economias com planejamento. Então, a palavra-chave, as duas palavras-chave são planejamento e antecipação. Por quê? Porque o cliente, ele vai, através da construtora, obter descontos, porque a construtora vai comprar em conjunto. Então, formando-se grupos de compra, por exemplo, de porcelanato, de revestimentos, metais e louças, ele tem acesso a descontos especiais naquele processo. Além disso, é a oportunidade da própria construtora incorporadora executar o seu processo de personalização. Mas a chave, como eu falei, é planejamento e antecipação. Tem que começar rápido e bem cedo no processo. Com certeza. A gente tem observado no mercado lançamentos de produtos maiores, né? 180, 200 metros. Eu acho que agora com a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que são apartamentos até de 500 mil, a gente tem aí oportunidades, né? Acho que Natal ainda tem bastante demanda para apartamentos tipo estúdios. A gente tem poucos lançamentos nesse sentido. Então, né, que pega um cliente que é um investidor, que não é quem vai morar, mas é quem compra para alugar. Então, acho que aí a gente tem algumas possibilidades e sempre procurar diferenciação, né? Então, acho que lá na PSA Arquitetura a gente sempre fala que produto é planta e fachada. Então o prédio tem que ser lindo e a planta tem que ser perfeita. E o que é uma planta perfeita? Porque o prédio pode ter tudo, pode ter a sauna, até a academia, né, a brinquedoteca, mas o que você vai passar 80% do seu tempo é no seu apartamento. Então ele tem que ser funcional, ele tem que ser bem pensado do ponto de vista de iluminação, ventilação, e ele tem que ser pensado também para possibilitar não só vários tipos de família, que é uma coisa que a gente faz muito na PSA Arquitetura. Então um apartamento de 4 suítes que pode vir a 2, pode vir a 3, mas que ele também consiga se adaptar a vários momentos daquela família. Então, né, às vezes estão os pais com os filhos, aí os filhos saem, aí os pais, aí alguém separa e um fica. Então, acho que o que é a boa arquitetura? Acho que essa arquitetura que você tem o prazer de estar em casa e que aquela casa ela se adapte não só ao seu estilo de vida, ao seu tipo de família, como à fase de vida da família. Então, acho que em Natal está evoluindo nesse sentido, né? Mas eu acho que na hora de comprar ou investir, ou até mesmo para os colegas incorporadores, é priorizar a planta do apartamento como o grande produto a ser vendido, e não só os itens de lazer, centenas de itens de lazer, que no final do dia não é onde onde aquele morador vai desfrutar daquela arquitetura. Pegando assim para Natal, vocês que têm experiência lá fora, quais as lacunas que vocês encontram, vocês veem, identificam no mercado local, no mercado potiguar? A gente estuda muito o que a gente fala de produto, né? O produto é isso. Né? O que vai ser aquele apartamento? É um apartamento de 150 metros, 2 suítes, uma vaga, e tem a piscina e mais os itens de lazer. Então, algo que a gente observa é a qualidade das plantas, né? A gente é muito criterioso com relação a plantas, né? A gente passa semanas procurando erros ou defeitos ou como melhorar aquilo. Então, é uma especialidade nossa, é por isso que nossos clientes, que são incorporadores de luxo, nos procuram justamente por entender que a qualidade está na planta. E aí vai, por exemplo, de você abrir mão de um pavimento para que os apartamentos tenham um pé direito mais alto, de você investir mais, por exemplo, na qualidade da esquadria, né, ou seja, portas e janelas, ou seja, você ter, em vez de você economizar na esquadria, você tem uma esquadria de qualidade, que tenha isolamento térmico e acústico, né, que ela corra, que não empene. Então, a gente costuma dizer, Adriana, no escritório, e a gente é especializado em arquitetura de luxo, que luxo não é ouro, luxo é detalhe. Então, essa é outra coisa que a gente se preocupa. O nosso nível de projeto, de detalhamento, ele é muito mais longo do que o que a gente vê muitas vezes de entregas em Natal. Então, o meu projeto executivo ele tem 5 etapas. Eu detalho, né, item por item daquela arquitetura. Então, essa atenção aos detalhes, né, isso que a gente estava falando, do arquiteto ir para a obra, isso na escala do edifício, é muito maior essa necessidade. Você tem muito mais intervenções, né? Você tem o gerador, você tem o duto ar-condicionado, né, instalações. Então, você tem muito mais variáveis e, digamos, esse vício pelo detalhamento é algo necessário. Então, a gente enxerga que o luxo é o detalhe. Essa atenção aos detalhes é você detalhar incessantemente cada item, cada interface do projeto. Mas é um detalhe que dá toda a diferença. Essa semana eu estava falando sobre a questão de esquadria. A questão de uma esquadria que dá uma boa vedação, que você
assim, se sente extremamente confortável, que não deixa passar nada. E fazer as escolhas certas para o seu público, né? Também. Exatamente. Porque você vai detalhar extensivamente, você vai vender aquele produto pelo preço correto, então você precisa avisar, informar e educar também o seu cliente, captar o cliente correto para o seu produto. Senão há um desbalanço, né? Exato, há um desbalanço e principalmente uma frustração muito grande, né? Tanto porque o cliente ele pode não poder comprar aquele produto, como ele pode comprar e chegar lá e não ser o que ele imaginou. Então, você tem várias formas de frustração, né? Mas estava falando de lacuna de mercado, eu visualizo 2 tipos de lacuna, né? Existe a lacuna do profissional que falta no mercado, eu sinto falta do profissional arquiteto que ele está mais ligado ao setor comercial, que ele é mais empreendedor, a gente fala sobre isso, né? O protagonismo foi parte aí de um dos blocos do programa, mas também do arquiteto que ele tem a veia do comercial, que ele vai olhar não só para o produto imobiliário, mas ele vai olhar para fora, escutar o incorporador, querer vender o produto dele. Então, isso eu vejo muita dificuldade de achar esse tipo de profissional para os escritórios com os quais eu converso, né? E quando a gente olha para o produto imobiliário em si, a lacuna no mercado eu enxergo 3, né? O produto imobiliário, que é o escritório, o prédio de escritórios, a oferta de escritórios, que não seja somente aquele cubículo em que o empresário ele recebe o seu time de colaboradores e eles trabalham dentro daquela caixa. Então, empreendimentos que sejam voltados, se pautem em biofilia, por exemplo, que é quando a natureza ela passa a gerar no ser humano uma conexão maior, né? Então, eu estou falando aí da biofilia como um exemplo, né? Mas um empreendimento voltado para escritório, que ele seja pensado no indivíduo e que tenha espaços para ele também usar, sem que seja dentro do cubículo do escritório, né? Então, essa é uma lacuna de mercado que eu acredito. A segunda, né, a arquitetura da longevidade, que eu mencionei também em outro bloco, e os empreendimentos voltados para bem-estar, que estão também, né, por coincidência, linkados com o primeiro, o de escritórios. E só pegando o gancho do que a Renata falou, né, e aí puxando um pouco a sardinha para a nossa profissão, arquitetura e engenharia, eu vejo no mercado que falta, né, profissionais dessas formações que tenham essa veia de vendas. Então, assim, você é arquiteto e gosta de vendas, fala comigo, porque falta oportunidade, falta pessoas, seja para a incorporação, ou seja para a própria arquitetura. É muito difícil você encontrar esses perfis. Arquiteto quer fazer projeto, 99%, né? 50%, outra metade gosta da área acadêmica, mas você não tem muito essa coisa da arquitetura com comercial e vendas mesmo. E eu acho que em Natal ainda falta muito perfil, né, de arquitetos e engenheiros que entendam o ciclo da incorporação, que trabalhem ali na gestão de projetos, da aprovação, que passa pelo marketing, que passa pelo comercial, que passa pelo produto. Então, acho que, né, quem está se formando agora, procurar especializações nessas áreas, tem mercado e falta pessoas, né? A gente tem vagas abertas continuamente porque realmente faltam esses perfis. Então, né, uma dica aí para os recém-formados, arquitetos e engenheiros, eu acho que vendas e incorporação são áreas interessantes para se profissionalizarem nos próximos anos. Quando você fala vendas, você fala vender o produto em si? Eu falo dos 2 lados, Adriana. Tanto o nosso escritório de São Paulo, né, hoje eu sou comercial. Então, né, eu sento todos os dias com o incorporador. Eu preciso ter profundidade no que eu estou vendendo. Então, preciso saber, né, discutir com ele como é o nosso processo de projeto executivo e preciso discutir com ele o produto imobiliário para aquele terreno. Então, no caso de São Paulo, a gente vende projeto. Então, é alguém que seja na cadeira, que tem expertise de arquitetura, mas que não vai fazer projeto. Ele vai vender projeto. Como na incorporadora, né? A gente observa que o corretor ele é um profissional necessário, mas uma estratégia interessante para a incorporadora é você ter um arquiteto que esteja ali na linha de frente, que apresente o produto. Na hora que o cliente perguntar, tudo bem, mas, né, lá na Rua da Ponte tem um exemplo muito interessante. A gente tem muita madeira no projeto. Então, um dia sentou uma cliente e perguntou, mas você sabia que a madeira não pode ir direto na terra, né? Porque senão ela vai mofar. E aí a nossa gerente de vendas, que é arquiteta, não, peraí que eu vou te mostrar aqui o projeto executivo, né, que mostra ali o concreto, a peça metálica. E são muitos detalhes para o corretor guardar para todos os empreendimentos que ele está vendendo. Então, assim, as incorporadoras também precisam de profissionais com esse perfil, que tenha a profundidade da arquitetura e engenharia, mas que esteja ali, né, muito mais para direcionar uma venda, para tirar dúvidas com profundidade. E não dizer 1 e 2 suítes, apartamento térreo superior de 45 a 160 metros quadrados. Não, existe algo muito mais ali, né? Como é que entrega? A gente entrega de tal maneira. Não, mas como é que é o revestimento? Então, eu enxergo que existe mercado para
para especialização nesses segmentos, né, de arquitetura e engenharia para vendas e também que entendam todo o ciclo da incorporação para apoiar no desenvolvimento de projetos. Tocou num ponto muito importante, porque lá no Mantra, né, nós somos investidoras lá em São Miguel do Gostoso, e lá no Mantra eu fui até agora a maior vendedora. Olha só, eu também estou indo bem, mas não Mas você entende todos os detalhes. Aí, exatamente, porque quando o cliente pergunta qualquer coisa, eu sei responder exatamente, eu vou no ponto que ele precisa. Então, você saber explicar para o cliente, você passa a confiança total. Isso é um diferencial total no processo de venda. Então, assim, é interessantíssimo isso, porque não é só a questão de dizer, são 3 suítes, uma sala, uma cozinha, blá. Não é só isso. Você tem que explicar. Quando você falou aí, a madeira, eu já imaginei, vai ter o concreto, vai ter a madeira vai estar envolvida ali, vai ter a manta, vai estar envelopada na manta alumínio, fora vai da ter terra, né? Fora da terra, vai ter o pino. Então, eu já visualizei tudo. A solução. Eu já Como é que eu explico tudo. isso, né, para uma procuradora aposentada? Tem que mostrar, não adianta falar. Então, assim, a gente falando, porque a gente tem conhecimento, então passa uma segurança para o cliente fora do normal. É verdade isso. Inclusive, nós temos clientes em São Paulo, incorporadores, que tem arquiteto no stand de vendas, que tem a função de vender o produto. Ele nem projeta, e ele apoia o trabalho do corretor, que é muito interessante. Então, ele apresenta o projeto inteiro, tira todas as dúvidas. Adorei, eu quero. Quanto custa? Peraí, né? O corretor tal vai te atender. Então, faz esse pré-atendimento, né? Então, eu entendo que isso é uma maneira de você se diferenciar no mercado. Assim, acho que, né? Ou seja, quem é arquiteto gosta de vendas, tem mercado, seja vender projeto, que é um pouco que a Renata falou, né? Os escritórios estão crescendo em Natal, por causa dessa demanda, estão aumentando os times. Então, sempre falta essa pessoa que venda e não seja só o arquiteto principal. Apesar de termos atuações diferentes, times diferentes, no nosso escritório, a gente tem 10 pessoas no escritório. E para que a gente possa crescer, primeiro de tudo, com qualquer negócio, qualquer gestor, precisa descentralizar de mim, entendeu? Então, esse é um processo. Então, hoje eu tenho comigo o Eduardo Domingos, que ele é arquiteto, é o nosso diretor de arquitetura, e ele divide comigo várias abas, digamos assim. Uma delas é a criação, outra é a prospecção, a outra eu chamo de controller, que é a controladoria dos projetos. Então, ele não é aquele coordenador fino, tipo, ele vai ser a babá do arquiteto, não. Mas ele visa garantir o quê? Ele é como se fosse o cliente dentro do nosso escritório. Ele tem que proteger o cliente. Então, ele está interessado em garantir que os prazos são cumpridos, que o cliente recebe com a qualidade, né, que a gente opera. Então, dentro disso, ele ter uma visão do comercial é imprescindível para o cargo dele. Mas a gente não quer só para ele. A gente quer também para outros coordenadores de projeto, para que a gente tenha células maiores de atuação. E cada um com várias pessoas abaixo, né? A gente usa o termo recurso, né? Qual é o seu recurso dentro do seu time? Então, a gente tem uma hierarquia dentro de cada time para poder avançar. Então, um pouco da nossa realidade. Legal. Então, vocês se completam, né? A arquitetura de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho, você vê. Esses dias perguntaram, vocês conversam sobre arquitetura de noite? Eu falei, sim, muito. Vocês conversam sobre outra coisa sem ser Às vezes. Sim, gente, a gente ama o que a gente faz e pra gente é uma delícia criar, realizar e pensar sobre. Não, mas é muito gostoso quando a gente ama o que faz. E você se alimenta daquilo e você quer fazer sempre o melhor. E aí, quando o cliente vem, você está com a resposta ali para dar prontinha para explicar a ele, porque você sabe do que você está falando. Adriana, a gente ama o que a gente faz, a gente respeita a arquitetura num nível muito alto. E se pensar, a arquitetura envolve a gente, né? Quando a gente fala assim, envolve a gente, parece um pouco superficial, mas você já pensou que a gente está debaixo de um teto? A gente mora debaixo de um teto, a gente sai de casa debaixo de um teto. Então, que a gente respeite, honre e projete ele da melhor maneira possível. Isso é um gancho muito engraçado, porque às vezes a gente está assistindo filme, aí de repente tem um assassinato, a gente olha aquela poltrona maravilhosa, né? Então o olhar tá sempre olhando para a arquitetura, né? É sem querer, né? Mas já é olhando para tudo. Minha mãe não é arquiteta, mas ela atuava nesse segmento e eu lembro disso. Ela assistindo um filme aí, olha aquela luminária ali. Aí eu, o que ela tá fazendo? Eu não entendi aquilo, porque hoje eu sou igualzinha. Beijo, mãe, te amo. Mas é impressionante, porque eu também sou... Eu acredito que Cecília também, porque quando eu viajo, como é que fez isso? Como é que fez isso? Esse encaixe.
Isso aqui, quando eu vejo uma estrutura metálica assim, perfeita, um exemplo, os parques da Disney, aí eu fico assim olhando, eu digo, que perfeição. O povo tá tudo ali entretido no brinquedo e eu olhando aquilo ali, é incrível. Gente, não se engane, se eu tiver com a mão assim, ó, aqui, eu tô olhando eu tô olhando pra você, eu tô escutando e tô falando, aqui tem 4,5 centímetros da textura desse jeito. Né? Eu tô olhando pra você, mas eu sei o que tá no teto, eu sei o que tá embaixo, olhando dos seus olhos. Mas é muito interessante. Isso eu acho mais interessante isso que a Adriana falou até do parque da Disney, né? Você viajar e ver nos lugares que você está viajando por que as coisas acontecem, né? Assim, porque cada lugar é dessa forma e trazer essas experiências, essa criatividade para os seus projetos, né? Lembra, gente, em Berlim? Depois de Milão, fomos para Berlim. E lá, além de lindo e organizado, natural de Berlim, mas as edificações, elas tinham revestimentos muito diferentes do que a gente usa. E a gente estava andando e analisando isso. A gente estava fazendo exatamente isso. Nossa, como tem revestimentos pretos aqui. Nossa, como tem vidro aqui. E aí a gente, dá para fazer lá? Muita coisa metálica. Muita coisa metálica. Não, o metal tem muita transmitância térmica, não dá não. Peraí, calma. Não, vidro, preto, aí fazendo aqui, a matemática. Aquele meme da Nazaré, sabe? Assim. O vidro vai ter, lá para nossa região vai criar um efeito estufa, então a gente vai ter que vai ter que criar mas aquela janela abre, acho que não abre, né? Mas olha, sobre isso é bem importante, tá, gente? Porque as pessoas acham que aqui a gente não pode usar vidro e não pode usar metal. Ok, via de regra, sim, mas aqui é muito fácil projetar para nossa localização. A gente tem que respeitar duas premissas muito básicas. Uma é a ventilação cruzada, abriu aqui, tem que abrir aqui atrás. E proteger, então eu posso ter sombra um cubo de vidro desde que eu tenha proteção. Então eu protejo do sol, tá tudo certo, você pode usar o vidro. Agora lá é porque tinha o vidro e o metal exposto. Aí... É interessante o que a Renata falou da ventilação cruzada, porque quando a gente foi fazer o empreendimento de São Miguel, a Rua da Ponte, essa foi a primeira premissa. Então todas as unidades têm ventilação cruzada. São unidades de 1 e 2 suítes, até uma suíte eu tenho uma janela, né? Na verdade, grandes esquadrias paralelas, justamente. E todos têm varanda com sombra, porque é o básico para a gente projetar, basicamente no Nordeste, é ventilação cruzada e sombreamento, né? Isso, a gente tem o clima perfeito. Esse é um empreendimento que vale falar sobre a Rua da Ponte, é um empreendimento que eu assino, a arquitetura de interiores de todo o empreendimento, em que a gente teve um respeito muito grande pelo local, pelo terreno, pela cultura de São Miguel do Gostoso. Inclusive agora está tendo uma exposição muito importante, né, na Pinacoteca do nosso estado, se chama Faces do Reduto. O Reduto é uma área de São Miguel do Gostoso que produz a renda labirinto, que é patrimônio cultural do nosso estado. Então, a gente incorporou essa renda labirinto na arquitetura de interiores. Então, uma das estratégias que a gente usa para valorizar, através da arquitetura, a nossa cultura. Eu acho muito bonito o labirinto. Né? Às vezes eu vou ali no Reduto e elas são ali, as labirinteiras, e fazendo aquelas peças, é muito bacana. Então, tem umas casas que tipo umas lojinhas, né? Então é muito importante valorizar isso. E é muito legal o mercado hoje, como é que ele está, né? Eu tenho a oportunidade de atender os principais incorporadores da nossa cidade. Um deles é a Proa, que eu fiz a Rua da Ponte para a Proa, e eu fico muito feliz de ver o mercado unido. Isso é muito importante ser dito, né? O Mantra, ele foi... eu pisei naquela área em 2018. Né? Então ali era só mato, e aí nós éramos 4 sócios, 2 sócios saíram depois da pandemia e entraram mais 2 outros sócios. Foi quando a Aldan entrou com a participação também, e aí a gente está, né, nesse projeto, e muito bacana, um projeto bem diferenciado, é bem diferente da Rua da Ponte, que vocês estão lá com a pegada muita madeira, né, são unidades menores, lá o Mantra são unidades maiores, então assim, é bem bacana, e ver assim, que tem público para vocês, tem público para o Mantra. E vai ter público para todos, contando que o nosso mercado cresça. E eu sempre acredito no crescimento de São Miguel como um destino de esporte, um destino de praia, de descanso, praias maravilhosas, famílias. Então, eu acredito muito nesse destino. Uma pergunta, a Aldan, então, opera como incorporadora e a Prisma como construtora, é isso? Não, a incorporadora é a Via Mar. Foi criado a Via Mar Investimento, no qual eu sou uma das sócias administradora, somos 4 sócios e assim, então somos 2 construtoras,
O que mostra o que eu falei no início, né? Um ambiente super saudável de construtoras e incorporadoras trabalhando juntas. Exatamente. A Via Maia ela foi aberta em 2018, 2019. Né, logo após a gente ter comprado esse empreendimento, esse terreno, né, aquela gleba, e ali era só mato. Quando eu pisei ali a primeira vez, eu saí andando literalmente só mato. Só mato. Eu saí assim. Era barro, estrada de barro, que mudou agora, né? Eu saí andando ali pelos cajueiros, passando pelos cajueiros, cheguei até lá na beira-mar e eu gostei dessa área. A proprietária era a Regina, uma paulista, e aí eu entrei em contato com ela e foi, assim, tudo aconteceu. E a nossa parceria lá de ações de marketing, né, Adriana, é muito, eu acho, um pouco do amadurecimento do mercado imobiliário de São Miguel do Gostoso. É um mercado maduro, saudável, de poucos aventureiros, mais de empresas sólidas, né, que estão indo para São Miguel para ficar. E a nossa visão foi muito de união de vender o destino, né? Antes de comprar um imóvel ou alugar em São Miguel, você tem que comprar São Miguel do Gostoso, né? E não se enganem, o Nordeste está na moda, no Brasil todo está comprando o Nordeste, e em São Miguel do Gostoso a gente não tem uma competição Roda Ponte Mantra, a gente está competindo com Trancoso, com Jericoacoara, né? Com Milagres. Então essa união, né, desses empreendedores locais é muito no sentido de valorizar o que a gente tem, seja de promover, né, ações com a renda do labirinto, seja de mostrar como a cidade não tem temporada, você tem o ano inteiro, né? Você tem o que fazer em São Miguel, você tem a praia, você tem os passeios, você tem os restaurantes, né? A gastronomia de São Miguel é maravilhosa. Eu fico muito feliz de ver o natalense comprando em São Miguel do Gostoso, né? Em vários empreendimentos que tem lá. E isso é algo que a gente precisa falar, sabe, Renata? Porque o natalense ainda está descobrindo São Miguel. Né? Acho que se a gente sair para jantar com alguns amigos, fizer uma enquete, quem conhece, quem não conhece, ainda tem alguns que nunca foram. E a gente está falando de 1 hora daqui, né? Gente que vai para São Paulo, que vai para Miami, não conhece São Miguel do Gostoso. Vai para Trancoso. Exatamente. Então, nossa união, né? E aí tem também, a gente, né, além do mantra da Roda Ponte, do Velo e Bitu, também estamos juntos aí nessas ações, é justamente promover São Miguel pro natalense, de levar o natalense para São Miguel, para ele entender, né, essa joia que a gente tem aqui, que cresce de maneira sustentável. Pipa é um outro destino, mas São Miguel tem uma oportunidade de crescer de uma maneira mais planejada do que Pipa, que foi acontecendo ali, aquelas ruelas que a gente conhece bem. São Miguel tem essa preocupação, tem uma população muito engajada com a sustentabilidade, então ninguém derruba um coqueiro em São Miguel sem que todo mundo fique sabendo. Então é uma população muito engajada em preservar o que a gente tem de melhor. Eu até brinco com o secretário lá e com o ex-prefeito, eu dizia muito, olha, eu vendo São Miguel para onde eu vou. Eu chego em qualquer lugar e eu divulgo São Miguel. Centro-Oeste, já tive eventos lá no Centro-Oeste que eu fui realmente, eu falei bacana. Então, assim, eu vou ser uma embaixadora. Porque estou vendendo São Miguel, realmente nos 4 cantos do Brasil. Onde eu chego, eu falo. E realmente falo porque gosto. E porque realmente é um destino maravilhoso. E aí, inclusive, um dos compradores do Mantra, que é o Camarguinho, o irmão do Zezé, né? Ah, que legal. Assim, é um grande amigo, e ele se apaixonou por São Miguel, veio, eu o convidei, ele veio, ficou no Mantra, se apaixonou e fechou uma casa. Pois é, porque São Miguel tem uma coisa que a gente não consegue explicar, tem uma certa magia lá, que você tem que ir pra lá pra entender, né? Assim, ver aquele pôr do sol, né? Jogar beach tênis ali no final da tarde, ou velejar. Eu sou velejadora, então sou um pouco suspeita de cara. O que eu amo sobre São Miguel Gostoso é que ela é bem plana. Você chegar lá, a via tá larga, você ter calçadas. Então outras praias não se beneficiam da mesma forma. Você é velejador, eu não consegui ainda aprender a velejar, precisa aprender. Gostei do ainda. Ainda dá tempo. A temporada já recutou ali, agosto, já começa a aproveitar de novo. Então vamos lá, Adriano. Mas um exemplo, eu velejei há muito tempo, passei 10 anos parada e retomei. Tô fazendo aulas de novo. Em São Miguel? Fiz lá, inclusive. Fiz lá. Mas já vai, eu acho lindo quando voa, assim. Acho que ela já faz isso. Aí isso é com Sofia. Tô aprimorando. Às vezes caiu errado, mas minha meta pra esse ano é dar uma nova lá específica. Chega roxa em casa. Mas é uma delícia, né? São Miguel realmente é um paraíso a 1 hora de Natal. Então fica aí o convite aí pra quem tá nos ouvindo. Quem ainda não conhece, por favor, né? Vá descobrir São Miguel.
Com certeza. Agradecer realmente novamente vocês aqui com a gente. Foi um bate-papo maravilhoso, né? Assim, desfrutamos de grande aprendizado, assim, muito, muito bom. Essa conversa é muito importante para juntar arquitetos e engenheiros, e a gente está discutindo, porque isso só une a classe. Eu acredito que isso sim é para unir a classe, porque hoje a gente não tem nenhum projeto em comum, mas de repente a gente pode ter um projeto em comum e isso sempre vai ser delicioso, né? Cada um se respeitando e sabendo até onde vai, né? Que eu não posso interferir no seu projeto, né? Pode sim. Que a gente precisa do outro, não podemos interferir no projeto, podemos respeitar e consultar e chegar a algum denominador comum. E também temos que agradecer a nossos patrocinadores, que nós temos aqui a MD, a Gouveia, a Mármore, a Arplan, a Prisma Construção, a Cisne e a Prisma Construção, que realmente entrou de cabeça nesse projeto. Excelentes patrocinadores, trabalho com quase todos, então tá um time de peso aí. Eu chamei, assim, eles ficaram realmente bem interessados. Mas ainda vou conseguir colocar outros aí que vai somar. Com certeza. Certo? Tô muito feliz de estar aqui nessa mesa, sair de um podcast leve, feliz, com ideias, e estar dividindo mais uma vez com várias mulheres e do calibre que vocês têm, né? A história que vocês já construíram na nossa cidade. Parabéns, parabéns para Prisma. Obrigada, muito obrigada. Queria agradecer a presença das duas, Renata e Sofia, foi ótimo. A gente aprendeu bastante e vamos nessa para próximas. Vamos aí, obrigada pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa de abrir esse diálogo aí, arquitetura e engenharia é sensacional. E aí fica o convite, mais uma vez, São Miguel do Gostoso, vamos bater essa tecla. E quem quiser conhecer mais também do nosso projeto, no Instagram é @Rua da Ponte e o escritório é psa.arc.br. O nosso escritório, o @ é Renata Matos, que leva o meu nome, ARQ. É só botar ARQ no final. Meu nome é ARQ. Bem fácil. Com certeza vamos nos encontrar em breve aí em algum projeto. Sem dúvidas. Obrigadíssima. Obrigada. Obrigada. Tá bom.